Oi, 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 quarenteners! Sejam todos muito bem-vindos à minha casa. Eu sou Ney Oliveira e está começando mais um programa Quarentena. Então, diretor, roda a vinheta. Os livros são uma das principais maneiras de passarmos o conhecimento adiante. Porém, muitos nos deixam com pontos de interrogação na cabeça. Quem nunca se perguntou se Capitu traiu ou não Bentinho? Este enigma é um dos mais famosos do mundo literário. Mas você sabia que há livros no mundo que nem sequer conseguimos entender o que está escrito? Pois então fica comigo que no listado de hoje veremos os 5 livros mais bizarros da história. O primeiro título desta lista é a obra Aulas de Dança para Idades Avançadas. A obra, escrita pelo tcheco Bohumil Hrabal em 1964, conta a história de um homem que encontra 6 mulheres tomando banho de sol no meio da cidade e começa a conversar com elas, contando coisas que já aconteceram na sua vida. Mas até aí tudo bem. É normal a gente estar ali no meio da cidade tomando sol, até aí não tem nenhum problema. O que fica bizarro no livro é que toda a história é composta apenas por uma fala, e que é meio longa por sinal, tendo 128 páginas. Haja fôlego pra ler tudo isso, hein? Se você ficou curioso, é super recomendada a leitura. Hrabal é considerado um dos melhores autores da República Tcheca e conhecido por usar sentenças longas em seus romances, combinando amor e tristeza, humor, tudo numa mesma situação. O segundo livro dessa lista é simplesmente o mais misterioso de todos os tempos, já que não apenas não sabemos o que ele fala, como também não sabemos de onde ele vem e quem o entregou. O que se sabe é que o manuscrito chamado Hohonc Codex foi doado à Academia Húngara de Ciências no século XIX, mas sem qualquer pista de onde ele veio, o que está escrito ali, enfim, nenhuma informação. O livro nunca pôde ser traduzido porque o alfabeto utilizado para escrevê-lo é extremamente complicado. Só para vocês terem uma ideia, uma língua normal, como português, inglês, tem aproximadamente de 20 a 40 caracteres diferentes, o que é relativamente fácil de ser compreendido. Porém, o Hohonc foi escrito com aproximadamente 200 símbolos diferentes em suas 448 páginas, o que torna a tarefa 1000 vezes mais difícil. E por isso, eu não sei dizer a vocês o que está escrito no livro, justamente porque ninguém conseguiu traduzi-lo. Então, se você é de casa, se você tiver alguém conhecido, ou você mesmo conseguir traduzir esse livro e ver o que está escrito, por favor, comente aqui nos comentários e diga pra gente o que, porque todo mundo está muito curioso em saber o que esse livro fala. Continuando nossa lista, temos a obra escrita pelo zelador Henry Darger, em Chicago. O bizarro da história já começa pelo seu gigantesco nome. Eu vou tentar pronunciar para vocês, é mais ou menos assim. The Story of the Vivian Girls in what is known as the realms of the unreal of the Gangenko Agelian War Storm, caused by the Child's Slave Rebellion. Então traduzam como vocês acharem melhor, porque infelizmente esse nome é muito grande e ninguém entrou num consenso sobre a sua tradução, o que é bizarro. Mas o manuscrito de mais de 15 mil páginas foi descoberto em 1973, quando o zelador que o escreveu morreu. O romance detalha reinos, facções em guerra, batalhas, histórias, sistemas de crença, mitologias e contém mais de 9 milhões de palavras e 300 desenhos que ilustram capítulos e eventos da história. Todas essas ilustrações foram feitas a partir de recortes de jornais e revistas, livros para colorir, figuras e anúncios que Darger colecionava. O quarto lugar da lista é da obra O Livro de Soiga. Composto por mais de 40 mil palavras, o livro é um enigma ainda indecifrável. Suas frases e letras não fazem sentido nenhum, ninguém nunca entendeu. O matemático John Dee, que também acreditava muito nesse mundo espiritual, tentou decifrá-lo, porém com o passar do tempo, ele descobriu que o livro nada mais era do que uma coleção de feitiços e magias. Mas a história não acaba por aí. O livro fica mais bizarro nas suas últimas 36 páginas. Cada uma delas era dedicada a uma tabela de letras, mas o significado delas nunca foi descoberto. O matemático tentou respostas em algumas viagens feitas para a Europa, onde ele buscou ajuda mediúnica para ter contato com o arcanjo Uriel. A primeira pergunta feita por ele ao anjo foi a respeito do livro. E Uriel respondeu que o livro de Soiga foi dado a Adão no Jardim do Éden. Então Dee pediu ajuda para traduzir as últimas 36 páginas. Aí Uriel disse que sabia a tradução, mas que somente o arcanjo Micael poderia ajudar nesse caso. Ou seja, aí ele já envolveu 2 arcanjos. Porém, Dee nunca conseguiu uma conversa com o segundo arcanjo, e depois da sua morte o livro ficou perdido por aproximadamente 500 anos. Atualmente,
existem apenas 2 cópias no mundo. Então, se você quiser ler, você pode encontrar ali na Biblioteca Britânica e outra na Biblioteca Bodleian, em Oxford. E o significado dos códigos ainda é desconhecido. O quinto e último lugar da lista, mas não menos bizarro, vai para a obra Codex Serafinianus. Ela nada mais é do que uma curiosa enciclopédia com 360 páginas e que reúne milhares de ilustrações completamente surreais, todas desenhadas à mão e gráficos bizarros acompanhados de explicações em um idioma que ninguém consegue entender. É muito engraçado a tara que todos esses autores têm, que a maioria dos livros dessa lista estão num idioma que ninguém entende. Simplesmente ninguém conseguiu entender ainda. E só para vocês ficarem por dentro, o texto da obra se refere ao mundo imaginário retratado no livro, mas ninguém jamais conseguiu desvendar o que ele quer dizer. E este é o único mistério do livro, pois todos sabemos quem é o autor e o famoso arquiteto, artista e designer italiano por trás disso tudo. O nome dele é Luigi Serafini. O livro foi feito entre os anos 1976 e 1978 e foi publicado pela primeira vez em 1981. Vários linguistas tentaram identificar e decifrar o idioma desse livro, que é tão estranho para não dizer perturbador. Porém, ninguém conseguiu até hoje entender o que esse idioma fala, nem sequer quais são esses caracteres. Isso porque, segundo Serafini, boa parte do conteúdo foi redigido por meio da escrita automática. Segundo ele, simplesmente deixou a escrita fluir. Vamos lá, senta aqui e deixa o Chico Xavier me dizer o que está acontecendo. E a intenção dele era recriar a mesma sensação que as crianças não alfabetizadas têm quando não conseguem ler, ou seja, nada. Sobre as ilustrações, Serafini explicou que elas surgiram justamente do conflito entre o vocabulário fantástico que ele criou e o mundo real. E minha gente, bota conflito nisso, hein? Como vocês podem ver, no livro há ilustrações de casais sofrendo uma metamorfose e se transformando em um crocodilo, um homem conduzindo seu próprio caixão e até olhos de peixes, ou seriam peixes com olhos enormes. Todos esses livros são realmente bem bizarros, mas provavelmente há muitos outros ainda não descobertos por aí. Você conhece algum? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, comentar também sobre coisas que eu já li, livros que eu já vi. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui temos diversos festivais online, muita arte e artistas incríveis. Não perca que esses conteúdos são sensacionais. Fique de olho também no nosso Instagram, @programa_quarentena. Lá fazemos divulgação desses festivais, temos memes e muitos outros conteúdos também. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, agradeço demais a sua visita à minha casa. Um beijo e boa leitura!